Então hoje vamos começar a ver aqueles algoritmos que são mesmo tradicionalmente a origem da bioinformática, que são algoritmos de alinhamento e de pesquisa de sequências. Vou começar pela parte do alinhamento de sequências. Vamos ver os dois algoritmos principais de alinhamento global, quando queremos alinhar duas sequências considerando as sequências inteiras, e alinhamento local, que usamos quando queremos encontrar os trechos daquelas sequências que melhor alinham ao outro. Não necessariamente as sequências inteiras, mas apenas a parte que alinha melhor. E vamos falar também das matrizes de substituição, que são aquelas que nos permitem fazer contas de quão penalizante ou bonificante é substituir um resíduo de aminoácido por outro, porque há aminoácidos que são mais parecidos e que podem ser mais facilmente substituídos durante a evolução e outros que têm um impacto maior na estrutura e na função da proteína. Então vamos começar pela ideia do alinhamento de sequência. Primeiro, vamos ver o que é que está por baixo disto, no fundo, aquela infraestrutura teórica que nos motiva para procurar alinhar as sequências. E a ideia é que sequências que são homólogas têm são aparentadas relativamente proximamente, porque descendem de um antepassado comum não muito distante. Claro que, conforme vamos aumentando a distância ao antepassado comum, a homologia pode desaparecer, ainda assim a sequência pode ser parecida, portanto podemos ter sequências que se mantêm parecidas, mesmo que as proteínas já não tenham a mesma função, portanto não sejam homólogos no sentido funcional. Mas há aqui um outro sentido de homologia, que é a correspondência de uma certa parte de uma sequência a outra parte da outra sequência, porque essas partes descendem de uma sequência comum que tinha no ano passado. Portanto, notem que a homologia aqui, muitas vezes nós procuramos a homologia do ponto de vista funcional, as proteínas têm a mesma função, e tendo a mesma função e sendo parecidas, nós podemos inferir que descendem de um antepassado recente, mas quando olhamos para a sequência, a homologia pode ser a nível da correspondência daquelas partes da sequência, mesmo que a função já não tenha sido preservada. Portanto, há aqui esta noção de que, por trás do alinhamento de sequência, nós temos a evolução das proteínas, elas são parentes quando descendem de antepassados comuns relativamente recentes, e isso, como essa acumulação de mutações ao longo do tempo, pode ser originada por muitos fatores, por muitos mecanismos, mas desde que não seja suficientemente grande para perdermos completamente a relação entre aquelas duas proteínas, nós conseguiremos identificar quais são os sítios que se conservaram, que ainda estão iguais, quais são os sítios que estão parecidos, que aquelas mutações não fizeram grandes alterações, e quais são aqueles que ficaram diferentes. Portanto, essa será a teoria por trás da motivação, da razão pela qual nós queremos alinhar sequências de proteínas. Este processo nós já não podemos ver, nós só vemos o resultado que temos hoje em dia, portanto, somos aos organismos de agora tirar as proteínas, nós vemos o resultado desse processo de muitos milhões de anos, mas não vemos o que é que aconteceu antes. Temos uma teoria que nos diz que essas diferenças ocorrem por causa do que aconteceu antes. Então, agora nós podemos perguntar se, dadas duas sequências, podemos tentar ver se são nas sequências suficientemente homólogas, se forem, podemos tentar medir qual é a sua distância, e podemos tentar identificar quais são as partes que ainda correspondem bem, quais são as partes que mudaram demais, etc. Portanto, temos aqui um modelo para permitir usar a informação das sequências que temos hoje em dia, que presume todo aquele processo de evolução que levou àquelas diferenças, e que daí nós podemos dizer que as semelhanças entre as sequências que encontramos hoje em dia, se elas forem homólogas, dizem-nos o que é que elas ainda partilham em comum daquelas do passado. Portanto, esse será o nosso modelo científico do alinhamento das sequências. No fundo, é que as semelhanças entre duas sequências homólogas refletem aquilo que elas ainda partilham em comum do que herdaram no passado. As diferenças refletem aquelas coisas que foram mudando, as mutações que foram acumulando e que as fizeram divergir. Portanto, aqui temos a parte científica. Agora nós queremos pôr o computador a fazer as contas para tentar descobrir isso. Portanto, a nossa ideia será encontrar o melhor alinhamento
O melhor alinhamento será aquele que preserva as melhores correspondências entre sequências e, para isso, nós vamos ter de representar de alguma forma os emparelhamentos, as correspondências entre os resíduos de uma sequência e os resíduos de outra. Podem ser proteínas, no caso de estarmos a ver a sequência dos aminoácidos, podemos fazer a sequência com ADN, podemos fazer a sequência nos genes, a ideia é a mesma. Aqui vamos ver vários exemplos com ADN, porque é mais simples, só tem 4 caracteres diferentes, é mais fácil de mostrar isto. Então, a forma como nós podemos representar essa correspondência entre elementos de uma sequência e elementos da outra é ajeitando a forma como escrevemos a sequência, de maneira a que fique os correspondentes um por cima do outro. Por exemplo, este G fica correspondente com aquele, este A corresponde àquele, e para podermos fazer isso, para podermos alinhar as duas sequências, vamos ter de pôr ali algumas falhas para podermos esticar uma em relação à outra e encaixar tudo. Portanto, aquelas lacunas, aqueles gaps, são artefactos do alinhamento que nós acrescentamos para representar, para conseguir representar desta forma a correspondência entre uma sequência e outra. Que, em teoria, estão também ali porque houve mutações que ou apagaram resíduos de um lado ou inseriram resíduos do outro e então fizeram com que uma sequência ficasse mais comprida do que a outra. Portanto, estes artefactos do alinhamento não fazem parte da sequência. A sequência em si, o gene, não tem lá lacunas, não tem buracos, não é? É uma sequência contígua. Nós usamos para conseguir alinhar os dois, para representar a correspondência entre os resíduos certos, mas em princípio, segundo a nossa, se nós estivermos a alinhar isto bem, aquelas diferenças surgem porque, em algum lado, houve uma inserção ou uma deleção. Por exemplo, aqui, se isto estiver correto, então falta ali algo correspondente a este G, ou porque este G foi inserido aqui, ou porque ali foi apagado algum resíduo durante a evolução. Portanto, é isso que nós estamos a tentar representar ali. Mas notem que estes tracinhos não existem na sequência mesmo. A sequência será G, G, A, C, C, etc. Não tem buracos lá. Nós só estamos a pôr para representar o alinhamento. Então, o melhor alinhamento deve minimizar uma função das substituições e das deleções e inserções, porque o que nós temos de encontrar é a maneira de corresponder as duas proteínas, as duas sequências, neste caso é DNA, que minimiza as alterações que nós fizemos, porque nós estamos a assumir que tudo aquilo que estiverem em comum ainda estão a herdar dos antepassados. Não foi uma coisa que tenha mudado e que depois por acaso tenha calhado de ficar igual outra vez. Só o que está diferente é que corresponde às mutações que tenha havido. Então o que nós queremos fazer é alinhá-las de forma a minimizar todas as substituições, ou deleções, ou inserções que possa ter surgido no caminho. Portanto, queremos finalizar tudo aquilo que seja diferente no emparelhamento e sempre que seja preciso inserir uma lacuna ao luz. Tudo isso será a penalização. Queremos bonificar todos aqueles emparelhamentos em que os resíduos são iguais. Portanto, nós estamos aqui a fazer uma aproximação, porque nós não conseguimos contar diretamente quantas mutações é que houve durante a evolução. O que nós conseguimos contar é quantas diferenças é que há nas sequências agora. E estamos a usar as diferenças nas sequências agora como uma medida aproximada das mutações que ocorreram durante a evolução. Notem que nós não conseguimos observar, vamos supor que durante a evolução havia, por exemplo, ali um C que passou a A, depois havia outra coisa aqui que passou a C, agora nós estamos a emparelhar este C com este C e assumir que é o mesmo, mas não notámos que houve essas duas mutações no passado e este C, na verdade, correspondia com uma posição no outro sítio. Portanto, isso nós não podemos observar, nós só conseguimos olhar para o que está aqui e então a nossa ideia de que vamos procurar a homologia entre as sequências, minimizando a diferença no alinhamento, é uma aproximação àquilo que ocorreu e que nós não estamos a observar. Mas isto é o que nós podemos fazer com os dados que temos, portanto não conseguimos observar o que é que aconteceu antes, mas conseguimos tentar encontrar o melhor alinhamento que corresponde à melhor correspondência entre as sequências que nós estamos a observar hoje.
Então esse será o nosso modelo científico. Vamos tentar encontrar a melhor correspondência entre as sequências que observamos hoje e agora temos que ter um modelo computacional, um algoritmo para o computador conseguir fazer isso. Portanto, vamos pensar numa forma assim um pouco ingênua, que é simplesmente considerar todos os alinhamentos possíveis, vamos experimentar diferentes alinhamentos e vamos avaliar cada um deles. Vamos contar quantos pontos é que vale de acordo com uma função que reflita aquilo que nós queremos. Minimizar as falhas no alinhamento, maximizar aqueles que correspondem um ao outro e minimizar também as lacunas que nós vamos pôr lá. Então podemos ter aqui uma função de pontuação simplificada em que cada falha, cada lacuna, vamos subtrair 2, dar 2 de penalização. Cada correspondência que seja diferente, vamos dar 1 de penalização. E quando emparelhamos 2 que são iguais, damos 1 de bónus. Por exemplo, aqui temos o C com uma lacuna tem 2 de penalidade, o T com uma lacuna tem 2 de penalidade, o A com o A, como são iguais, tem 1 de bónus, o T com o T 1 de bónus, e assim por diante. Por exemplo, aqui o T com o C tem 1 de penalidade porque são diferentes. Portanto, de acordo com este esquema de pontuação, nós conseguimos, dado um alinhamento, somar todos estes bónus e penalidades e calcular o score, a pontuação daquele alinhamento. Se nós agora testássemos todos os alinhamentos diferentes, conseguimos encontrar o melhor. Portanto, esta seria uma forma de fazer isto. Vamos pôr o computador a testar todos os alinhamentos diferentes, a contabilizar quantos pontos é que tem cada um, até nos encontrar o melhor. O problema disto é que nós temos muitas combinações diferentes para o alinhamento. Por exemplo, tivemos sequências à volta de 100 resíduos, duas sequências de 100 e poucos resíduos, já nos dá mais que 10 elevado a 80 alinhamentos, que é o número estimado de prótons no universo visível. Portanto, é um número mesmo, 1 seguido de 80 zeros, é um número muito grande para estarmos a experimentar. E sequências com 100 e poucos resíduos são muito pequenas, não é? Portanto, nós podemos ter de alinhar sequências bastante maiores. Portanto, simplesmente ir às cegas, tentar todos os alinhamentos possíveis e pontuá-los é impossível implementar no computador. Portanto, em teoria, seria esse o procedimento, vamos experimentar todos, medir a pontuação, escolher o melhor. Na prática, não podemos pôr o computador a fazer isso, não dá para fazer isso em tempo útil. Mas temos uma abordagem, um tipo de algoritmos que podemos usar, que são estes de programação dinâmica, que nos podem ajudar a resolver estes problemas. E isso será a base dos algoritmos de alinhamento de sequências. A ideia da programação dinâmica é que nós podemos usar uma solução para parte do problema, um resultado parcial, para calcular o próximo pedacinho do problema. Por exemplo, vamos supor que nós queremos um algoritmo que calcule o troco para uma certa transação no número mínimo de moedas. Nós sabemos que moedas é que temos, mas queremos fazer o troco no mínimo possível de moedas. Nós podíamos experimentar todas as combinações de moedas, mas aí temos o tal problema que, eventualmente, as combinações são muitas e demoram muito tempo. Mas podemos reduzir cada problema a um problema mais simples e fazer isto de forma incremental. Por exemplo, se o troco for 0, então temos de dar 0 moedas. Tanto faz que moedas é que são, damos 0. Se o troco for 1, então podemos dar uma moeda e aí reduz o problema ao caso do troco 0. Se o troco for 2, podemos dar uma moeda e reduz o problema ao troco de 1, ou então podemos dar uma moeda de 1, ou então podemos dar uma moeda de 2 e reduzimos o problema para o de 0. E aqui já conseguimos ver o que é melhor fazer. Se é dar uma moeda de 1 ou dar uma moeda de 2 e podemos ver que moedas é que temos. E a mesma coisa assim por diante. Portanto, o que estamos a fazer é que, dado um certo quantidade de dinheiro de troco que temos de dar, nós podemos ver para que outros subproblemas é que podemos reduzir. Portanto, aí temos um número relativamente reduzido de hipóteses, porque são só as moedas diferentes que nós temos. E depois, para cada um desses, já sabemos quantas moedas é que ainda vamos ter de dar no mínimo para chegar a 0. Portanto, se nós formos resolvendo estes problemas incrementalmente e escolhendo sempre a melhor hipótese, eventualmente chegamos ao troco que temos de dar num conjunto de passos muito mais limitado do que se tivéssemos de ver todas as combinações. Então é isso que nós vamos fazer com o alinhamento. Nós vamos considerar que o alinhamento da sequência A com a sequência B, quando nós estamos a considerar emparelhar o elemento I da sequência A com o elemento J da sequência B, portanto estamos alguns no meio das sequências, aí há 3 hipóteses.
ou vamos usar o melhor alinhamento até à posição anterior à de I e à posição anterior à de J, portanto, no A o I menos 1 e no B o J menos 1, e depois vamos emparelhar o AI com o BJ, ou então nós vamos considerar o melhor alinhamento até à posição I da sequência A e a posição J menos 1 da sequência B, e o BJ vai ficar de fora, vai ficar alinhado com nada, fica com a lacuna, ou então fazemos o contrário com o A. Essas são as três hipóteses que nós temos naquele momento, assumindo que já temos tudo para trás, calculado, portanto precisamos de ter calculados aqueles três alinhamentos para trás, os melhores alinhamentos para trás, mas na posição I e J só temos que considerar estas três possibilidades. Então isto é o algoritmo de alinhamento global, basicamente. O que nós vamos fazer é, dadas duas sequências, A e B, em cada par A e BJ, nós vamos considerar que já alinhamos tudo para trás e temos os melhores alinhamentos e vamos considerar estas três possibilidades. Ou alinhamos tudo até ao AI e ao BJ menos 1 e agora podemos deixar o BJ de fora, ou então alinhamos tudo até ao AI menos 1 e até ao BJ e podemos deixar o AI de fora, ou então alinhamos tudo até ao AI menos 1 e o BJ menos 1 e emparelhamos estes dois um com o outro. Só temos estas três possibilidades neste momento, assumindo que já está tudo calculado para trás. Então é isso que vamos fazer. Isto foi publicado em 1960 por Needleman e Wunsch, ainda tem este nome, o algoritmo básico, e usa este método de programação dinâmica para obter o melhor alinhamento de duas sequências completas, considerando as sequências todas. Então, o que fazemos em cada passo destes é considerar que a pontuação melhor do alinhamento até à posição I da sequência A e J na sequência B é a melhor daquelas três possibilidades. Alinhar tudo até o I menos 1 e o J menos 1 e depois emparelhar os dois. Alinhar tudo até ao I do A e o J menos 1 do B e deixar o BJ de fora, ou então fazer o contrário, alinhar tudo até ao BJ e até ao AI menos 1 e deixar o AI de fora. São as três possibilidades que temos ali. Portanto, se emparelhamos os dois, somamos a pontuação correspondente a juntar o elemento I do A e o J de B. Se deixamos um de fora, somamos a penalização pela lacuna, porque um deles vai ter agora de ficar alinhado com um daqueles risquinhos, com um daqueles gaps. E vamos fazer isso para todas as pares I e J. Então como é que fazemos esse cálculo? Podemos usar esta matriz que nos vai dar a pontuação de cada alinhamento até um certo ponto. Então vamos começar por... criamos aqui esta matriz com uma sequência à esquerda, começando com uma lacuna, e outra sequência em cima, começando também com uma lacuna. E o que estamos a representar em cada célula nesta matriz é o melhor alinhamento possível até até ao resíduo que está na coluna com o resíduo que está na linha. Essa é a pontuação máxima que nós podemos obter alinhando estas subsequências. Portanto, aqui primeiro é não alinhar nada, começamos com o zero, portanto ainda não alinhamos nada. Se nós formos avançando aqui na primeira linha, isto quer dizer que estamos a alinhar o primeiro elemento da sequência de cima com nada, portanto estamos a deixá-lo de fora do alinhamento. E então pagamos uma penalização pela lacuna. Se viermos aqui, quer dizer que estamos a deixar estes dois alinhados com nada, temos duas penalizações com a lacuna, 3, etc. Portanto, podemos logo preencher a primeira linha, começando do zero, e ir incrementando as penalizações da lacuna. E a mesma coisa para a coluna. O que quer dizer aqui na coluna é que estamos a deixar este alinhado com nada, este alinhado com nada, e portanto aquele também tem de ficar de fora, porque eles têm de ir por ordem, e a ideia é a mesma. Por isso, podemos inicializar a matriz, começando com o zero no alinhamento do nada com nada, e depois com as penalizações das lacunas na linha e na coluna. Okay? Alguém tem dúvidas? Queres que repita? Ok. Então, aqui temos já qual é a pontuação... Sim. Ok. Então aqui nós estamos a representar cada uma das sequências, uma nas linhas, uma nas colunas, não é? E outra nas linhas. E começamos com a lacuna que corresponde ao alinhamento zero, que é antes de alinharmos nada, não é? Antes de alinharmos a sequência, portanto, é aquela subsequência vazia no início. Alinhar nada com nada dá zero, não estamos a fazer nada aqui, não é? Conforme nós vamos avançando aqui,
O que quer dizer é que estamos a avançar na sequência de cima sem avançar na sequência de baixo. Ou seja, estamos a gastar a sequência de cima e está a ficar alinhada com nada, porque não estamos a avançar na de baixo. Para cada resíduo que fica alinhado com nada, nós temos que penalizar a tal penalização do gap, que é menos 2. Portanto, se deixarmos um alinhado com nada no início, é 2 penalização, 2 é 4, 3 é 6, etc. Portanto, assim podemos preencher a primeira linha. A primeira coluna é a mesma coisa, mas está a representar deixarmos estes no início alinhados com nada. Então, assim, nós temos os valores iniciais para a matriz. Agora, como é que calculamos cada alinhamento? É considerar ou o alinhamento até o I-1 e o J-1 e depois o valor de emparelhar os dois, que será vir aqui na diagonal, portanto, o alinhamento de todos os que estão para trás nas duas sequências e depois avançar nas duas sequências uma posição ao mesmo tempo, portanto, emparelhar este com este, e isto dá-nos um de bónus aqui, neste caso, porque eles são os dois iguais. Ou então, ir numa das sequências até o alinhamento no I-1, por exemplo, nesta sequência deixamos lá atrás e avançamos só nesta. Portanto, se viermos por aqui, ou neste caso também é igual por ali, o que fazemos é considerar o alinhamento anterior e avançamos só numa delas. Portanto, consideramos que esta já está alinhada até aquela posição e avançamos agora nesta sem mexer no alinhamento anterior. Portanto, temos esta que já estava ali com aquela penalização, mas agora, como avançamos nesta sequência aqui à esquerda, sem avançar na de cima, temos de inserir uma lacuna, porque estamos a avançar numa sem gastar algum elemento da outra. E então, para andar aqui para baixo, temos que pagar novamente o custo de alinhar com uma lacuna. E então, se já tínhamos ali menos 2, passa a ser menos 4. E a mesma coisa aqui. Sempre que avançamos nas duas ao mesmo tempo, nós estamos a emparelhar dois resíduos. E aí, a bonificação ou a penalização depende se são iguais ou diferentes. Não é? Sempre que avançamos só numa delas, ou na horizontal ou na vertical, estamos a alinhar a outra, estamos a avançar uma sem avançar a outra, portanto, aquela em que avançamos vai ficar emparelhada sem nada. Sim. Portanto, entre 3 ou 6 que tem, acima é mexer as duas sequências ao mesmo tempo. Sim, esta vem na diagonal. Esta quer dizer que nós temos tudo alinhado até atrás, portanto, neste caso, no início, atrás é nada, portanto, temos 0, e vamos alinhar os dois, o I e o J. Então, vamos usar o I e o J para ficar alinhado. Nas outras, nós consideramos que está tudo alinhado até aquela posição de uma das sequências, e agora avançamos a outra sem alinhar. Portanto, o que é estar tudo alinhado até à posição 1 da sequência de cima? É aqui, não é? Este já está tudo alinhado. Qual é a pontuação máxima do alinhamento se nós alinharmos até à posição 1 da de cima e à 0 da do lado? É deixar este de fora, que é aquele menos 2. Se partindo desse alinhamento, nós agora quisermos avançar nesta sem a alinhar, portanto, sem gastar um dali, nós vamos ter de pôr outra lacuna, não é? Portanto, se queremos avançar nesta para baixo, portanto, avançar na da esquerda sem usar nenhum caractere da de cima, nenhum elemento da de cima, nós vamos ter de pagar a lacuna. Como este alinhamento já tinha menos 2, pagamos outra vez o menos 2, passa a menos 4. E a mesma coisa aqui. Portanto, temos aqui 3 hipóteses. Ou alinhamos os dois e isso dá-nos um de bónus, ou deixamos um de fora e consideramos o alinhamento anterior do outro e dá-nos 4 penalidade, e a mesma coisa para o outro lado. Neste caso é simétrico. Portanto, considerando o maior dos 3, nós vamos pôr aqui que é o máximo de pontuação que conseguimos obter fazendo só este alinhamento aqui, do A com o A. Portanto, se alinharmos o A com o A, no máximo temos uma pontuação de 1, ou então podemos deixar os dois desfasados alinhados com gap e aí será menos 4. Mas esta não nos interessa porque é pior. Portanto, a melhor que podemos obter o alinhamento daquelas subsequências é 1. E agora vamos fazer a mesma coisa para cada célula. Porque em cada célula desta matriz nós temos o melhor alinhamento até aí. E podemos dar um passo calculando o melhor passo que podemos dar nesse ponto. Portanto, vamos repetir isto para toda a matriz. Pode ser para baixo na coluna ou pode ser na linha, tanto faz. É preciso ser uma célula que tenha as 3 anteriores já preenchidas. Temos de ter uma acima, uma na diagonal para a esquerda e uma à esquerda.
E fazemos isso e temos toda a matriz preenchida. Agora, o que esta matriz nos indica em cada célula é a pontuação do melhor alinhamento possível das subsequências que estão para trás. Por exemplo, se nós tivermos este 0 aqui, este é o melhor alinhamento possível do AG com o AAA. São os três, desculpem, com o AA. São estes dois com os dois primeiros de cima. Portanto, a melhor pontuação que conseguimos ter alinhando aquelas duas subsequências é 0. E com a melhor de cada uma dos subalinhamentos, nós conseguimos calcular o próximo passo. Agora, como estamos a fazer um alinhamento global e temos de considerar as sequências todas, portanto, todas até ao fim, nós vamos começar da última célula e o valor que temos na última célula desta matriz é a melhor pontuação possível que podemos obter alinhando aquelas duas sequências todas. Portanto, esta será o máximo score, a máxima pontuação que nós conseguimos obter com o alinhamento daquelas duas sequências usando aquelas pontuações que usamos. Agora, isto só nos dá as pontuações, ainda não nos deu o alinhamento. Nós não sabemos qual é o alinhamento, só sabemos qual é a pontuação máxima que pode dar. O que vamos fazer é este backtrace, caminhar para trás por todas as decisões que fizemos, para ver o que é que fizemos em cada passo para chegar ali. Portanto, quais foram os melhores alinhamentos em cada um destes passos. Então, aqui podemos ver que se nós tivéssemos vindo daqui, se tivéssemos feito o alinhamento até aqui e deixássemos este C de fora, isto ia dar menos 6. Porque partíamos do menos 4, pagávamos 2 de penalização, dava menos 6. Se tivéssemos vindo até aqui e deixar aquele C de cima de fora, dava-nos menos 3, porque tínhamos de pagar aquela penalização de 2 para fazer o passo aqui. Só vindo daqui e alinhando os dois Cs, um com o outro, é que conseguimos passar do menos 2 para o menos 1. Portanto, este foi o passo que nós fizemos. Em alternativa, que é o que nós fazemos no computador, é sempre que estamos a preencher, vamos registando o passo que escolhemos em cada um destes cálculos. Para fazer isto à mão, nós não conseguimos lembrar de tudo isso, portanto, o melhor é quando chegarmos aqui ao fim, ir ver quais são os passos que são possíveis. De qualquer maneira, o resultado é o mesmo. O que podemos ver aqui é que o único passo possível para chegar aqui com menos 1 é se nós tivéssemos vindo deste subalinhamento e depois alinhar o C com o C. Não dá, nenhuma das outras alternativas dava para ter ali o menos 1. Então, podemos fazer o passo aqui para trás, sabemos que o C ficou alinhado com o C e agora reduzimos isto àquele subalinhamento, os 3 A's em cima e o AG do lado. Esta parte já está resolvida. E agora vamos fazer a mesma coisa. Para ir deste menos 1 para este menos 2, nós podíamos ter ido, por exemplo, por alinhando aqui, não é? Considerando este alinhamento e depois deixando aquele A de fora sem gastar nenhum da sequência da esquerda. Portanto, podemos marcar isso aqui. Aquele A ficou de fora e voltamos, reduzimos tudo a este subalinhamento que está aqui, o AA com o AG. E vamos continuando a fazer o traçado para trás. Aqui, por exemplo, para ir de 1 para 0, nós podemos fazer alinhando o G com o A, mas não podemos, por exemplo, ir aqui de menos 1 para 0, deixando 1 com uma lacuna, ou deste lado. Portanto, podemos fazer isto e chegamos ali até ao início. Assim conseguimos ver qual foi um alinhamento que nos deu aquela pontuação. Para cada passo destes, nós fomos ver qual teria sido o ramo destes... está aqui. Qual teria sido o ramo destes 3 que nós podíamos ter escolhido ali para calcular o valor naquela célula. Notem também que há pelo menos um alinhamento global, que será, por exemplo, este, com aquela pontuação menos 1, mas pode haver mais do que um. E nós temos um exemplo aqui. Aqui podíamos ter vindo daqui, do 0, portanto, quando chegamos aqui nós podemos deixar este A de fora e considerar aquele subalinhamento daquela maneira. Portanto, o A fica emparelhado com uma lacuna, mas também podíamos ter vindo daqui e emparelhado o A com o G. Dava a mesma coisa. De menos 1 passávamos para menos 2 porque eles são diferentes. Portanto, nós tínhamos um alinhamento alternativo, neste caso, que seria pôr o G aqui. Agora, o subalinhamento que restava seria aquele, íamos por outro caminho e dávamos este alinhamento.
Notem que, na verdade, eles são equivalentes. Tanto faz fazer isto ou isto, vai dar a mesma pontuação, porque o G está alinhado com um A, ou então está alinhado com outro A aqui, mas eles são equivalentes na pontuação. E isso nós podemos ver porque temos ali mais do que um ramo quando voltamos para trás. E vamos fazer esse backtrace, vamos caminhar para trás até chegarmos aqui ao canto novamente. E assim temos o alinhamento global. Alinhamos todas as sequências. Algumas podem ter ficado alinhadas com lacunas, depende agora das sequências que temos, mas consideramos as sequências todas do início até ao fim. Portanto, este é o algoritmo de alinhamento global de Needleman e Wunsch. Notem que pode haver, neste caso, por exemplo, há 3 alinhamentos diferentes, um aqui, outro aqui, outro aqui, vão dar a mesma pontuação, são os 3 melhores, e nós conseguimos ver isso quando encontramos aquelas alternativas no caminho para trás. Portanto, resumindo, criamos uma matriz que tenha tantas colunas quanto uma das sequências mais 1, o comprimento de uma das sequências mais 1, aquela primeira será a lacuna inicial, quando nós estamos a considerar que ainda não alinhamos nada. Tantas linhas quanto a outra sequência mais 1, podemos começar por preencher as sequências nos cabeçalhos das colunas e das linhas. E agora, a partir do 0, que será o alinhamento ainda vazio, quando não temos nada, vamos preencher a primeira linha e a primeira coluna. Essas são fáceis porque só temos de ir pondo a penalização da lacuna. O que isso representa, no fundo, é que estamos a começar com uma das sequências, a começar já no meio da outra, conforme vamos avançando por aí. Então temos de pagar essas penalizações por pôr lacunas no início do nosso alinhamento. Depois vamos preencher a matriz sempre com aquelas células que têm pelo menos a célula de cima, a célula na diagonal acima e à esquerda e a célula da esquerda. São as que representam os 3 ramos daquela decisão que nós vamos tomar. E vamos preenchendo a matriz com a pontuação máxima que conseguimos, ou alinhando uma das sequências com uma lacuna, portanto avançando nessa sem avançar na outra, fazer o mesmo com a outra, ou então emparelhar os dois resíduos e pagar ou receber o bónus do emparelhamento. Quando fizermos isso para a matriz toda, partimos do fim, da última célula aqui, e vamos voltar para trás no caminho, procurando os passos que nós demos por aquele caminho de células na matriz. Notem que não vamos passar por todas as células na matriz, só vamos passar por aquelas que correspondem ao alinhamento de melhor pontuação que obtivemos no fim. Se nós estamos a andar para cima ou para a esquerda, nós vamos usar um caractere de uma sequência e deixar das outras. Isso é fácil de ver quando vocês consideram qual é o subalinhamento que vai ficar. Por exemplo, quando fazemos este passo aqui, nós estamos a resolver esta coluna e esta linha, já ficaram despachados, e reduzimos o problema a este subalinhamento, do AAA com o AG. Portanto, como resolvemos a última coluna e a última linha ao mesmo tempo, estas vão ter que ficar emparelhadas. Se nós andarmos assim, o que estamos a fazer é, estamos a despachar este A, desapareceu agora, porque o nosso problema ficou reduzido àquele AA com este AG, mas não usamos nada dali. Então este A ficou despachado, mas não ficou emparelhado com nada. E fomos vendo, portanto, no fundo o que estamos a fazer em cada passo é dizer o que é que já ficou resolvido e o que é que ainda falta resolver para trás. E se vocês virem o que é que fica de fora, é fácil de ver qual das duas sequências é que vai ficar sem parceiro e alinhada com o gap. Portanto, se andarmos para a esquerda, vamos deixar a sequência de cima sem parceiro alinhada com o gap. Se andarmos para cima, vamos deixar a sequência da esquerda sem parceiro alinhada com o gap. E se andarmos na diagonal, estamos a emparelhar os dois. Claro que o melhor não é memorizarem isto, é vocês depois verem o que é que vai ficando na matriz. Isto pode levar a múltiplos alinhamentos, porque pode haver células em que há duas formas de chegar à mesma pontuação. E aí, nós depois, se quisermos enumerar todos os alinhamentos, temos de ver todas essas combinações. Se só quisermos um que tenha a melhor pontuação, tanto faz. Escolhemos um qualquer, desde que seja um desses que dá o máximo de pontuação, o alinhamento vai dar certo. Têm dúvidas acerca disto? Então vamos ver agora uma variante do alinhamento global, que é o alinhamento semi-global. E este consiste em ignorar os alinhamentos com lacunas nas extremidades das sequências.
Isto pode fazer sentido dependendo do que é que nós queremos fazer com as sequências. Por exemplo, às vezes nós estamos a tentar fazer montagem de sequências grandes por sequenciação de fragmentos mais pequenos que depois vamos ter de encaixar nas extremidades. Nesse caso, nós só queremos o alinhamento das extremidades, portanto não queremos penalizar o facto de uma das sequências ficar alinhada com gaps para um lado e a outra ficar alinhada com gaps para o outro, porque isso é algo que nós estamos à espera. Nós só queremos otimizar o alinhamento entre a extremidade de uma e a extremidade da outra. Ou então nós queremos encontrar, por exemplo, onde é que no DNA nós temos uma sequência qualquer de uma proteína. E então temos uma sequência muito grande de uma parte do cromossoma, por exemplo, e agora queremos encontrar onde é que fica a sequência de um gene. Não faz sentido estarmos a penalizar os alinhamentos com gap nas extremidades, porque estamos a tentar encontrar uma sequência pequena numa sequência grande. Portanto, nestes casos, há vários casos em que nós queremos fazer um alinhamento global, no sentido em que tudo aquilo que vai ficar emparelhado, que vai corresponder nas sequências, vai ser contabilizado, mas não queremos penalizar se ficar alguma ponta solta, porque faz parte mesmo do que nós estamos a fazer. Ou queremos alinhar extremidades, ou uma coisa mais pequena numa maior, ou assim. Então, vamos usar o mesmo algoritmo de alinhamento global, mas vamos fazer uma pequena alteração para não considerar penalizações nas extremidades. Agora depende de quais são as extremidades que nós estamos a considerar. Se nós não quisermos considerar penalizações quando esta sequência que está aqui à esquerda vai ter gap no início, ou seja, quando alinhamos parte inicial da sequência de cima com lacunas, com gap, então nós podemos pôr isto tudo a zero. Isto quer dizer que nós podemos começar esta alinhada em qualquer sítio da de cima, sem penalização. Portanto, podemos deslizá-la para a frente o que quisermos, até encontrar o sítio certo, sem penalizar. Portanto, isto podemos fazer assim. Pomos aquela a zero, esta preenchemos normalmente, e agora, se nós não quisermos penalizações no final desta, ou seja, a extremidade, esta pode ter depois lacunas à frente, como quisermos, o que quer dizer que nesta sequência que está aqui à esquerda nós podemos ter uma cauda que depois não fica emparelhada com nada. Se nós não quisermos penalizar essas, então em vez de começarmos do fim, começamos do melhor alinhamento aqui. Porque isto, o que quer dizer, quando nós começamos aqui, neste C, quer dizer que nós estamos a considerar este como sendo o melhor alinhamento deste subalinhamento, considerando só o A, G, C, mas ignorando que o T ficou de fora. Quando ignoramos que o T ficou de fora, na prática estamos a dizer que não vamos penalizar o facto daquela cauda ficar sem estar alinhada com nada. Portanto, começar na melhor coluna, na melhor linha da última coluna, vai-nos permitir ter, na sequência que ficou aqui à esquerda, que é esta AGCT, ter aqui uma cauda, o T, que ficou sem estar emparelhada com nada, sem que isso esteja a penalizar o alinhamento. Se isto penalizasse o alinhamento, dava-nos este 2 de penalidade, que ia estar aqui até ao menos 1. Portanto, o que nós estamos a fazer aqui, no fundo, é fingir que o T não existe e considerar o alinhamento só até ao C. Por isso é que não penaliza aquele ficar de fora. Sim? Não. A mesma coisa aqui. Portanto, se nós pomos zeros na primeira linha, estamos a permitir que naquela sequência de cima, A a C, possa ficar uma cauda de fora, sem ter parceiro, sem que isso penalize. Tanto faz qual é o tamanho, tanto pode ser 1, como 2, como 3, tanto faz, porque nós podemos começar em qualquer um destes pontos, ignorando uma parte da sequência de cima, e ele começa sempre ali a zero. Portanto, desta maneira, se vocês quiserem descontar a penalização ou não penalizar o início de uma sequência, vocês põem zeros ou na primeira linha ou na primeira coluna, conforme a sequência em que vocês não querem penalização no início. Portanto, se puserem na primeira linha, quer dizer que a sequência que está em cima pode ficar com uma cauda pendurada sem penalizar. Se puserem zeros na primeira coluna, será para a outra. Se vocês não querem penalizar o fim, isso é o equivalente a ignorar tudo o que vai ficar de fora e que vos dá valores negativos. Então, em vez de começarem na última célula, vocês começam ou no valor máximo da última coluna. Se começarem no valor máximo da última coluna, estão a ignorar parte
da sequência da esquerda, ou então podem começar no valor máximo da última linha e isso equivale a ignorar parte da sequência de cima. Portanto, se nós começarmos nestes dois, nós, em vez de estarmos a alinhar o CTAA com o AGCT, estamos a alinhar só o CT com o AGTC. Portanto, o AA vai ficar ali pendurado fora e nós não queremos saber dele. Portanto, desta forma, nós temos o melhor alinhamento, sem contar com penalizações no final desta sequência. Okay? E aqui, ao termos o 0 na primeira coluna, quer dizer que nós não estamos a contar que esta sequência da esquerda vai ficar sem alinhamento. Ou seja, não estamos a contar estes gaps postos aqui antes do início da sequência de signo. Portanto, desta forma, nós podemos usar o alinhamento global para fazer um alinhamento semi-global em que nós vamos só considerar o alinhamento de parte das sequências. Por exemplo, neste caso, nós só estamos a considerar alinhar este CT com aquele CT. Ignorar o AG não desconta nada, dá 0, este vai ficar aqui de fora. Ignorar o AA também não conta nada, dá 0 ali. Portanto, não é propriamente um alinhamento global, mas o algoritmo é o mesmo, apenas estamos a mexer com as penalizações no início e no fim das sequências. Portanto, isto são os alinhamentos semi-globais que permitem fazer várias combinações, não é? Por exemplo, nestes casos, nestes dois, nós estamos a ignorar as penalizações no início de uma sequência e no fim da outra. Isto pode ser útil se vocês quiserem encontrar a correspondência entre duas sequências que fazem parte de uma sequência maior, por exemplo, de um cromossoma, mas vocês têm dois fragmentos e querem juntá-los para ter a sequência contígua toda da zona que eles abrangem. Portanto, querem, no fundo, emparelhar duas extremidades, ignorando o que está antes e depois nelas. Conforme qual das extremidades é que querem, vocês podem fazer assim ou assim e tentar alinhar as extremidades. Outra possibilidade é considerar que não querem as penalizações no início e no fim da mesma sequência. Isso pode acontecer quando vocês querem alinhar uma sequência pequena com parte de uma sequência maior. Por exemplo, vocês têm um gene de uma proteína, por exemplo, e querem encontrar no cromossoma onde está, ou então querem encontrar exões ou intrões, ou uma coisa assim, e têm a sequência contígua maior e querem encontrar a mais pequena lá dentro. Portanto, assim, podem também fazer estas combinações. Por exemplo, pôr a 0 a primeira linha, quer dizer que tanto podemos avançar na sequência de cima sem penalização. E considerar o máximo na última linha, quer dizer que podemos deixar partes da sequência de cima de fora sem penalização. O que isto vai fazer é vai procurarmos a melhor subsequência na de cima para alinhar com a de baixo. Portanto, desta forma vocês podem decidir como é que querem fazer o alinhamento semi-global, se querem descontar as lacunas no início de qualquer uma das sequências, ou no fim, ou no início e no fim da mesma, alternada, etc. Portanto, neste caso, os alinhamentos das extremidades com as lacunas que vocês estão a descontar não são contados, não contam para o alinhamento, mas vocês podem incluí-los lá. Portanto, fazem parte do alinhamento, vocês estão a considerar a sequência toda, simplesmente não estão a considerar aqueles na pontuação. E a combinação que vocês escolhem, se querem no fim ou no início, depende agora de qual é o propósito do alinhamento. Se é uma sequência mais pequena no meio de uma maior, se são as extremidades que vocês querem alinhar, etc. Então agora vamos ver outro algoritmo parecido, que é o do alinhamento local. Este é o do Smith-Waterman, é um pouco mais recente, mas é uma variante do Needleman-Wunsch, é parecido. E a ideia deste é encontrar o melhor trecho entre duas sequências, aquele trecho que alinha com o máximo de pontuação. A ideia é a mesma, nós vamos usar o mesmo tipo de decisões, vamos escolher sempre o melhor alinhamento, portanto temos a pontuação do melhor alinhamento até agora, vamos preencher a matriz da mesma maneira, só que incluímos aqui um 0. Portanto, tudo aquilo que nos levar a uma pontuação total negativa, nós consideramos que é 0. Porque nós estamos a tentar encontrar o trecho que nos dá o alinhamento com maior pontuação
e se começa a trazer-nos a um alinhamento com uma pontuação total negativa, então mais vale a pena não alinhar essa parte. Portanto, tudo aquilo que está no zero são as partes que nós vamos ignorar no nosso alinhamento. Então vamos preencher a matriz da mesma maneira, vamos considerar, por exemplo, estas duas sequências para fazer o alinhamento local. Nós vamos preencher a matriz da mesma maneira, só que a primeira linha e a primeira coluna começam a zeros, porque seriam aquelas que tinham a penalização por lacuna, só que nós temos aquele zero sempre ali como terceiro ramo. Simplesmente, quando nós temos lacunas no início de uma sequência, não vai fazer parte do alinhamento. Nós vamos ignorar essa parte quando estivermos a alinhar. Notem que isto não é o mesmo, como algumas vezes vem nos testes e no exame, que dizer que o alinhamento local ignora as lacunas. O alinhamento local não ignora as lacunas, elas estão lá e penalizam à mesma. O que acontece é que, se nós temos uma parte do alinhamento que são só lacunas e isso só penaliza, então isso não vai fazer parte dos trechos que alinham melhor. Vamos simplesmente ignorar essa parte e nem sequer vamos alinhar isso. Por isso é que nós começamos com zeros aqui. Não é porque estamos a ignorar a penalização das lacunas, como no alinhamento semi-global, em que estamos a alinhar tudo à mesma, é só porque aquela parte não nos interessa alinhar porque vai dar valores negativos. E agora, vamos fazer a mesma coisa, vamos preencher aqui isto exatamente da mesma forma como tínhamos no outro caso, mas lembrando sempre que quando as opções dão negativas, por exemplo, se tudo nos der negativo, pomos lá um zero. O zero é sempre o valor mínimo que nós pomos na matriz. Porque isso quer dizer, quando dá negativo, quer dizer que não nos interessa sequer alinhar para aquele lado. Vamos ignorar aquela parte do alinhamento. Depois, o que vamos fazer é fazer o backtrace do melhor pontuação que temos aqui. No caso de haver dois, neste caso há dois máximos, há ali um 3 e ali um 3. Pode ser qualquer um destes, porque o alinhamento resultante vai ter a mesma pontuação. Lembrem-se que o que está na célula de cada célula daquela matriz é a pontuação máxima do alinhamento com essas subsequências. E depois vamos fazer o traceback até encontrar um zero. Quando encontramos um zero, quer dizer que a partir dali já não vale a pena alinhar, porque já nos ia começar a penalizar o alinhamento. Portanto, neste caso, nós temos aqui TT, AA, GA, aqui temos TT, etc. Temos aqui, começamos deste lado, deste A com este A, e eles alinham. Portanto, temos ali o alinhamento do A com o A, temos aqui o alinhamento do G com o G, temos este T que ficou de fora, porque saltámos ali para o lado, e aqui notem que pagámos esta penalização, pagámos 2 de penalização por ter ali aquela lacuna. No entanto, é preferível ainda ter isso no alinhamento para conseguirmos ter estes pontos que temos aqui, não é? E depois vamos alinhar até ali. Notem que este T e este C já não aparecem. Nós paramos aqui, quando alinhamos este T com este T, chegamos ao zero e acabou. Não fazemos mais alinhamento. E este CCG aqui da primeira sequência também não aparece, porque nós nem sequer consideramos isto aqui de fora, porque começámos no valor maior. Portanto, o que nós temos aqui é só as subsequências das duas sequências que nos dão o melhor alinhamento possível. Estamos a ignorar tudo o que está fora e nem sequer aparece no alinhamento. Nós nem sequer sabemos como é que aquilo alinha, porque não nos interessa. Só nos interessa o trecho que alinha melhor. Por isso é que este é um algoritmo de alinhamento local que foca apenas aquelas partes das duas sequências que têm mais semelhança e que nos dão melhor pontuação. Para que é que isto serve? Se vocês, muitas vezes vocês têm dentro da mesma sequência, por exemplo, numa sequência de proteína, vocês podem ter vários domínios e entre sequências diferentes entre proteínas diferentes podem ter domínios diferentes. Alguns podem ser muito semelhantes, mas outros podem ser diferentes, porque muitas vezes os genes rearranjam-se ou então separam-se e já não é a mesma cadeia proteica, etc. Se vocês quiserem ver se estas duas proteínas têm, por exemplo, um domínio em comum, apesar do resto ser muito diferente, tem de ser este algoritmo, porque o outro vai tentar alinhar as sequências inteiras e pode não ser simplesmente um caso de ignorar as extremidades, pode ser mais complicado lá dentro, enquanto que este vai-vos considerar exatamente o trecho em que as duas sequências são mais homólogas. Portanto, se vocês tiverem situações dessas, é mais conveniente usar o alinhamento local e aí ignoram tudo aquilo que é demasiado diferente e conseguem focar apenas a parte que está mais conservada e que é mais precisa. Agora, uma coisa que nós temos estado a ver aqui é esta pontuação quando nós alinhamos dois resíduos.
que neste caso, para simplificar, nós consideramos menos 1 quando são diferentes e 1 quando são iguais. Claro que isso é uma tabela muito pouco realista de substituições, porque não é igualmente penalizante substituir todos os que são diferentes, não penalizam exatamente da mesma maneira. O exemplo de uma matriz mais realista é esta aqui, em que temos pontuações diferentes na diagonal quando os resíduos correspondem. Por exemplo, um A com um A vale 10, o G com o G vale 7 e assim por diante. E depois temos algumas substituições que têm penalizações diferentes. Algumas são mais frequentes, portanto penalizam menos, outras mais raras penalizam mais. O que nós estamos a tentar representar aqui é, lembrem-se que nós estamos a tentar, usando a semelhança entre as sequências que temos agora, encontrar aquelas correspondências que são preservadas por evolução. Então a penalização que damos quando encontramos uma diferença vai depender de quão frequente é haver essa substituição durante a evolução. Se for muito frequente, nós não podemos penalizar muito, porque pode ser que aquilo ainda seja a mesma posição, simplesmente está com uma sequência diferente. Se for uma mutação muito rara, então temos que penalizar no alinhamento, porque nós não queremos que o nosso alinhamento vá dizer que aqueles correspondem um ao outro. Isso seria muito difícil de acontecer na evolução. A mesma coisa com aqueles que são iguais. Uns resíduos que sejam muito comuns, se aparecem iguais de um lado e do outro, não nos dá muita informação, não nos dá muita confiança que são o mesmo, porque pode ter calhado serem iguais. Resíduos muito raros, então aí tem uma bonificação muito maior, porque se eles são muito raros e estavam presentes nas duas sequências, provavelmente é o mesmo, é herdado do antepassado comum e não apareceu independentemente em cada uma delas. Portanto, estas matrizes de substituição têm de refletir aquilo que nós observamos na prática, na comparação entre sequências. Então, a abordagem geral para calcular as matrizes de substituição é precisamente calcular aquelas probabilidades. Portanto, basicamente, o que temos é logaritmos das probabilidades, porque a ideia é que a pontuação do alinhamento nos dê a probabilidade conjunta de ter havido aquelas correspondências todas. A probabilidade conjunta será o produto de todas aquelas probabilidades, ou então, nós estamos a tentar maximizar, tanto faz maximizar o produto das probabilidades ou maximizar a soma dos logaritmos dessas probabilidades. Portanto, para converter isto numa soma, que é mais fácil de fazer as contas e tem menos problemas numéricos, nós vamos usar logaritmos de proporções entre probabilidades para representar aquelas matrizes de substituição. E as proporções de probabilidades são a probabilidade de nós encontrarmos uma mutação do resíduo I para o resíduo J. Portanto, quanto menos provável isto for, mais negativo será este logaritmo, maior será a penalização, a dividir pela probabilidade de encontrarmos um resíduo I e um resíduo J. Portanto, quanto mais raros eles forem, mais significativo vai ser aquela alteração. Quanto mais comuns forem, menos importância vai ter aquele emparelhamento na nossa pontuação. Portanto, tipicamente as matrizes de substituição são logaritmos daquelas proporções de probabilidades. A probabilidade de substituir um pelo outro, dividida pela probabilidade conjunta de encontrarmos aqueles resíduos nas sequências. Agora, para estimar estas probabilidades, nós não conseguimos fazer isto teoricamente. Não temos nenhum modelo teórico que nos diga as probabilidades de mutações, por exemplo, de resíduos de proteína. Na verdade, para o DNA, existem alguns modelos teóricos, nós depois vamos ver mais tarde com algum detalhe, mas para obter mesmo os valores, nós temos de olhar para as sequências e tentar extraí-los dali. Então, usamos uma base de dados de alinhamento e medimos estas frequências. Medimos as frequências de ocorrência de cada resíduo, ou de aminoácidos, ou de ácidos nucleicos, no caso do DNA, assim, e medimos também a frequência das substituições. Quando há uma diferença entre duas sequências que estão alinhadas, nós medimos qual é a probabilidade de haver essas substituições. Então, esta foi uma das primeiras tentativas de fazer isto, esta PAM, matriz PAM, que na verdade pode ser o acrónimo de dois nomes diferentes, não há propriamente consenso acerca disto, o Point Accepted Mutation ou Percent Accepted Mutation. E esta foi calculada, primeiro, a PAM1, foi calculada a partir de alinhamentos de sequências muito semelhantes. Portanto, quer dizer que uma estimativa, são sequências, neste caso é uma matriz de substituição para proteínas, mas são sequências
de aminoácidos, de resíduos de aminoácidos, e em que se estima haver apenas uma mutação no DNA para cada 100 resíduos de aminoácidos. Notem que isto pode haver menos mutações nos resíduos, até porque há mutações no DNA que levam ao mesmo resíduo, porque há uma desresistência dos codões, não é? Vários codões que dão para o mesmo aminoácido. Mas isso era uma estimativa de cerca de uma mutação a cada 100 resíduos, portanto são sequências de proteínas muito parecidas, com muito poucas diferenças, e por isso é fácil alinhá-las, porque elas são praticamente iguais em tudo, só têm uma diferençazinha pontual. E usaram esta base de dados com proteínas só com esta diferença de 1%, e fizeram isso para calcular estas probabilidades. E depois, extrapolando com um modelo probabilístico de como é que podemos extrapolar daqui para proteínas muito semelhantes, se nós continuássemos a evolução com aquelas probabilidades para divergências cada vez maiores, foram calculando outras PAM. Por exemplo, a PAM 250 é uma que assume 250 mutações de DNA em média para cada resíduo. Cada resíduo ocupa 3 bases no DNA. Portanto, isto dá mais ou menos 20% de identidade de proteína. 80% vai ficar diferente, 20% ainda fica com a identidade. Portanto, esta seria uma matriz adequada para alinhar proteínas, sequências de proteínas com cerca de 20% de identidade. Portanto, reflete estas probabilidades se a divergência durante a evolução for o suficiente para as proteínas só manterem 20% de identidade nesta altura. Mas a forma como esta é calculada é extrapolando a partir da primeira. A primeira foi com muito poucas mutações para ser fácil alinhar as sequências todas, e depois, tendo um modelo probabilístico que pode relacionar o que é que acontece se nós agora esperarmos mais uns milhões de anos e aumentarmos a divergência entre as sequências, podemos calcular as várias PAM diferentes com várias taxas de mutação média por resíduo de aminoácidos. Uma abordagem diferente é esta, a BLOSSOM, que é Blocks of Amino Acid Substitution Matrix, que é mesmo calculada empiricamente. E o que fizeram aqui foi pegar num conjunto grande de sequências alinhadas, mas agrupar aquelas sequências que eram muito idênticas para que todas as que estão nesse grupo, coletivamente, só valem como se fossem uma sequência. Portanto, na ponderação dos cálculos daquelas frequências, as que são muito idênticas contam só uma. Por exemplo, o BLOSSOM 62 quer dizer que todas as sequências que tenham mais de 62%, ou 72% ou mais de identidade entre si, ficam agrupadas num grupo, e o peso que é dado a cada uma delas é de maneira a que esse grupo todo só valha por uma sequência. Portanto, quanto maior for este valor no BLOSSOM, mais estamos a agrupar sequências e a descontar quando tem menos que essa variância em si, e mais peso estamos a dar relativamente àquelas que são mais distantes. Quanto menor for o número ali no BLOSSOM, mais peso estamos a dar àquelas sequências que não são tão diferentes, porque só estamos a descontar aquelas que são idênticas demais. Então, quanto menor for o número no BLOSSOM, menos divergência na evolução nós estamos a considerar na nossa matriz. Portanto, a nossa matriz vai penalizar mais as diferenças pequenas e vai estar à espera que as proteínas não sejam muito diferentes. Quanto maior for o número do BLOSSOM, nós estamos a agrupar aquelas proteínas que têm muita identidade. Portanto, nesse caso, se nós só agrupamos as proteínas que têm muita identidade, nós damos mais peso a diferenças pequenas. Se nós agrupamos todas as proteínas, mesmo que sejam muita identidade, só sobram de fora aquelas que têm mais peso, aquelas que têm diferenças muito grandes. E estas foram calculadas com estes alinhamentos todos agrupados, e foram todas calculadas empiricamente daquela base de dados bloco dos alinhamentos. Portanto, a relação entre os números da PAM e da BLOSSOM são um bocado diferentes. Conforme nós vamos crescendo na PAM, estamos a considerar estamos a ir mais fundo na evolução e estamos a penalizar menos algumas diferenças que vão surgindo com mais frequência conforme nós vamos considerando proteínas cada vez mais divergentes. Portanto, se nós usarmos uma PAM 250, ela vai ser mais tolerável a substituições do que a PAM 100, porque essas substituições seriam mais raras
quando nós estamos a considerar apenas proteínas com uma média de 100 substituições de DNA por 100 aminoácidos, do que quando consideramos com 250. Na Blossom é ao contrário. Se nós usarmos os números mais altos da Blossom, quer dizer que nós estamos a agrupar como uma só aquelas sequências que são muito idênticas. Portanto, neste caso, por exemplo, no Blossom 90, nós consideramos que só conta como uma sequência todos os conjuntos de sequências com 90% de identidade ou não. Quer dizer que basta ter 89% de identidade, que já conta como sequências independentes e que já conta totalmente para os nossos cálculos. Portanto, mesmo essas pequenas diferenças vão estar a pesar no cálculo da matriz e ela vai acabar por penalizar mais pequenas substituições do que, por exemplo, a Blossom 45, que agrupa todas as proteínas que tenham 45 ou mais de identidade e então todas essas diferenças ficam descontadas porque aquela só conta como 1 e apenas vai olhar para aquelas diferenças grandes entre proteínas que são muito diferentes entre si. Portanto, duas ideias aqui. PAM é feito de uma maneira, foi calculado para uma mutação para cada 100 resíduos e extrapolado a partir daí. Portanto, números mais altos de PAM consideram mais tempo de evolução, são mais profundos e é mais permissivo às mutações, porque notem que estas probabilidades de substituir um aminoácido por outro dependem de quão divergentes são as proteínas que vocês estão a considerar. Se elas são todas muito parecidas, aquelas probabilidades são muito pequenas. Se elas são muito diferentes e já houve mais tempo de evolução, aquelas probabilidades são maiores. Portanto, o PAM, conforme cresce o número, cresce a profundidade na evolução que estamos a considerar. No Blossom é ao contrário, porque o número indica qual é que é a identidade daquelas proteínas que foram agregadas num só grupo e que contavam só com uma para a avaliação daquelas probabilidades. Portanto, quanto mais pequeno for o número, mais proteínas nós estamos a juntar, mesmo que não sejam muito semelhantes, e mais peso relativamente acaba por ter as outras diferenças que estão de fora, mas que têm de ser diferenças cada vez maiores. Portanto, tem esta diferença na sequência dos números. Mas o mais importante aqui é esta ideia de que as penalizações que nós vamos dar quando estamos a fazer o alinhamento dependem da probabilidade de encontrar aquelas mutações, aquelas diferenças entre as sequências. E essa probabilidade depende de quanto tempo de evolução é que decorreu. Portanto, nós vamos, idealmente, usar matrizes diferentes de substituição conforme o grau de divergência entre as sequências que estamos a tentar alinhar. Há outras variantes mais recentes, por exemplo, a GONE é semelhante à PAM, mas foi recalculada com mais dados e usado um sistema iterativo de refinamento, porque notem que há aqui um problema de pescadinha de rabo na boca, que é, nós para calcularmos aquelas probabilidades, temos de alinhar as sequências, que é para saber quais são as substituições. Mas para alinhar as sequências temos de ter uma matriz de substituição para poder calcular o alinhamento. Portanto, para calcular as matrizes de substituição é preciso uma matriz de substituição. E então esse problema foi resolvido no PAM, por exemplo, usando proteínas muito semelhantes, que eram fáceis de alinhar. No GONE foi feito um refinamento iterativo em que a matriz de substituição calculada era usada para realinhar as sequências e depois calcular novamente até ver convergência. Este BPML é mais recente e usa um modelo mais sofisticado, aquele modelo probabilístico para a extrapolação. Portanto, vocês têm várias folhas. Tipicamente, enfim, o default muitas vezes é a Blossom, porque é obtida empiricamente, mas vocês podem escolher outras destas matrizes. Outro problema que temos é a pontuação que damos aos gaps, às lacunas. Nós vemos aqui um modelo muito simples de uma penalidade constante. Nós penalizamos aquele, por exemplo, menos 2 por cada lacuna que vamos inserindo no alinhamento. Mas isto não é muito realista, porque se nós temos uma deleção, a deleção pode ser de um resíduo, de 2, de 3, mas é uma deleção à mesma. Portanto, um modelo mais realista são estas funções afins, em que temos uma penalização constante por ter uma deleção, e depois uma penalização menor pelo tamanho da deleção. Pode ser representada assim, uma constante mais o comprimento da deleção vezes outra constante, por exemplo, 10 de penalização mais 1 de penalização por cada resíduo, ou então por cada resíduo além do primeiro, porque às vezes o primeiro está logo contado
na constante. Isso depois é uma questão de verem como é que está implementada. Mas a ideia é que nós temos uma penalização que penaliza mais o facto de haver uma lacuna do que o comprimento da lacuna. Portanto, uma lacuna com 3 de comprimento ou com 4 de comprimento não faz quase diferença nenhuma, porque o ter a lacuna lá é que faz diferença. Isto é mais, eu não dei este exemplo no nosso caso, porque isto exige usar 2 matrizes, que é para contar também o comprimento das lacunas e assim, e o algoritmo de alinhamento torna-se bastante mais complicado para fazermos à mão. Portanto, é só para vocês também terem a ideia de que, como normalmente se usa este tipo de penalizações, funções assim para penalizar as lacunas, o algoritmo de alinhamento não é exatamente aquele que eu mostrei, é parecido com aquele, mas usa 2 matrizes ao mesmo tempo e é isso que o computador faz. Portanto, o que eu vos expliquei do algoritmo é para vocês terem uma ideia de como é que estas coisas funcionam, depois na prática acaba por ser um pouco mais complicado. Mas se usarem uma penalização constante, podem usar o algoritmo como estava originalmente. Ok, resumindo esta parte do alinhamento, nós temos 2 algoritmos principais de alinhamento. Alinhamento global, quando nós queremos considerar a sequência toda, ou a sequência toda a menos das extremidades, no início ou no fim, em algumas aplicações, ou alinhamento local, quando nós queremos encontrar que trechos daquelas sequências é que alinham melhor. No primeiro caso, o alinhamento global é útil quando vocês têm 2 sequências parecidas e querem ver quão parecidas é que são, ou quando vocês querem encontrar uma correspondência entre fragmentos de sequências. Por exemplo, uma sequência mais pequena dentro de uma maior, ou então extremidades, ou assim. O alinhamento local é mais útil quando vocês quiserem ver o que é que aquelas 2 sequências têm em comum, sendo possível que haja outras partes que não têm em comum ou que dividam maior. Por exemplo, querem ver qual é a zona mais conservada entre um conjunto de proteínas ou de genes, ou querem ver se partilham um domínio, etc. Portanto, lembrem-se que o alinhamento local vai ignorar boa parte da sequência e encontrar as subsequências que melhor alinham. O alinhamento global vai alinhar tudo, se bem que possa não contar as penalizações nas extremidades, no caso do alinhamento semi-global. Depois, temos o problema das matrizes de substituição. Nós queremos saber como é que devemos bonificar ou penalizar as substituições de resíduos, ou quando eles são idênticos, bonificar ou penalizar quando temos de substituir. Para isso temos de calcular as probabilidades dessas substituições ocorrerem. E isso tem de ser feito olhando para sequências. Portanto, temos aqui vários métodos, ou começamos de sequências muito parecidas, temos um modelo probabilístico depois de como é que aquilo pode ser extrapolado para sequências cada vez mais diferentes, ou então usamos bases de dados de sequências e vamos agrupando cada vez as mais diferentes, conforme nós queremos focar mais em diferenças maiores. As inserções e deleções, portanto, aquilo que depois se vai traduzir por gaps, por lacunas no alinhamento, têm de ser também modeladas. Nós vimos uma forma muito simples, que é usar aquelas penalizações constantes, mas é mais realista ter estas funções afins que penalizam mais o simples facto de haver uma lacuna e depois relativamente menos, o facto de ser maior ou menor. Para vocês lerem isto, podem ver aqui no Structural Bioinformatics o início do capítulo 6 e o capítulo 2 até à secção 2.8 do Introduction to Computational Biology. Tem no Structural Bioinformatics também uma explicação da programação dinâmica e tem também os artigos que eu referi aqui sobre aqueles algoritmos que pode ajudar a lerem para compreender.